E aí, nono ano, tudo tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques, Geografia. Vamos dar sequência à nossa análise do livro. Olha só, galera, na aula passada nós tratamos sobre as características dos países ditos desenvolvidos, que nas divisões já estudadas se referem aos países centrais, aos países do norte, aos países desenvolvidos propriamente dito. Hoje a gente vai falar das características dos países subdesenvolvidos. A gente está na página 32 do livro de vocês. E esses países subdesenvolvidos, eles são chamados de países em desenvolvimento, periféricos ou semi-periféricos, países do sul, nas divisões já estudadas. Enfim, relaciona-se de maneira geral ao baixo desenvolvimento industrial e a aspectos socioeconômicos que também se enquadram como baixos, tá? Aí vamos caracterizá-los. A primeira característica é a forte dependência econômica e tecnológica de países industrializados. Acontece que nos países ditos periféricos ou subdesenvolvidos, existe, de um modo geral, uma carência muito grande de investimento em pesquisa. E aí essa falta de investimento em pesquisa faz com que os avanços tecnológicos não sejam, via de regra, produzidos por aqui. Eles são produzidos nos países desenvolvidos. E para a gente ter acesso a essa tecnologia aqui, basicamente ela tem que vir de lá. O que estimula esse ciclo vicioso em que a gente sempre espera eles produzirem lá, eu digo a gente enquanto mundo subdesenvolvido, certo? A gente sempre espera eles produzirem tecnologia lá, para depois que ela defasar lá, ou quando for interessante para eles, eles mandarem para cá. Essa é uma característica dos países ditos subdesenvolvidos. Essa dependência tecnológica vai acabar refletindo em dependência econômica. Tá certo? Já já a gente fala das dívidas. Desequilíbrio na balança comercial devido ao seu papel na DIT. Aí vamos pontuar algumas situações aqui, pessoal. DIT é Divisão Internacional do Trabalho. Nessa divisão tradicional aí, os países desenvolvidos assumiram o papel de serem transformadores de matérias-primas nas suas indústrias, então são países industrializados. Os países subdesenvolvidos, que é o nosso tema aqui, assumiram uma função histórica de produzirem matéria-prima na mineração, na agricultura, na pecuária, no extrativismo, enfim. Como matéria-prima é muito mais barato do que produto industrializado, produto transformado, já que o produto industrializado tem valor agregado nele, a gente acaba fazendo com que a nossa balança comercial seja deficitária na medida em que balança comercial é a relação entre o que é exportado e o que é importado. Quando se exporta mais do que se importa, a gente fala que a balança comercial é positiva, ou seja, o saldo ele é superavitário, tem um superávit. Superávit é saldo positivo. Quando as importações, o volume de importação supera o de exportação, a nossa balança comercial fica deficitária, ou seja, acontece um déficit ou saldo negativo na balança comercial. Basicamente, os países subdesenvolvidos apresentam déficit na balança comercial, daí o fato dela ser desequilibrada. Pensa comigo, quando um país exporta, o produto que ele produz vai embora, a mercadoria que ele produz vai embora, e o dinheiro estrangeiro entra aqui. Isso é ótimo. Quando o país importa, o produto que é produzido lá fora vem e o nosso dinheiro vai embora. Então é muito melhor exportar nessa relação aqui de balança comercial. O Brasil, nos últimos anos, apresenta uma balança comercial superavitária, positiva. O Brasil tem exportado mais que importado. Embora em alguns anos específicos a realidade não é essa, mas via de regra o Brasil é assim. O que não é a lógica de todo mundo subdesenvolvido. Aí já tende a ser o contrário, tá? Enormes dívidas externas, na medida em que esses países subdesenvolvidos não conseguem arcar com seus compromissos, eles recorrem a empréstimos internacionais e aí
Isso faz com que, além da dependência econômica, além da dependência industrial, a gente acaba tendo uma dependência monetária também, dependendo de moeda estrangeira, dependendo de dinheiro que vem de fora. Enfim, essa também é uma característica do mundo subdesenvolvido, tá? Grandes áreas de produção agropecuárias destinadas à exportação. Bom, galera, aqui é o seguinte: nós temos países que têm um poder muito grande na agropecuária, temos países que só têm como opção a produção agropecuária, porque eles não são industrializados, então não é uma coisa homogênea. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos grandes propriedades com muito investimento, propriedades realmente com tecnologia associada, muito modernas, que produzem para exportação milhões de toneladas. Essas são algumas características de alguns países subdesenvolvidos. Porém, a gente também tem situação de produção muito rústica, muito arcaica, onde se explora trabalho infantil, aonde a pessoa toca fogo ainda para limpar a propriedade e plantar de novo. Isso consolida a mão de obra itinerante, porque esse fogo vai acabar esgotando o solo com o tempo e ele vai ter que abandonar esse solo. Isso é muito comum na África subsaariana, as propriedades ao sul do deserto do Saara. Ainda existe mão de obra pouco qualificada e, por consequência, mal remunerada. E isso nos países subdesenvolvidos. Ok? Baixa expectativa de vida e elevada mortalidade infantil. Olha só, expectativa de vida é o tempo que se espera viver quando a pessoa nasce. É a expectativa de uma vida, né? Nos países subdesenvolvidos, essa expectativa, ela em via de regra, é baixa. Por quê? Porque vai viver bem quem se alimenta bem, quem tem acesso a tratamentos médicos hospitalares quando precisa, quem tem uma vida boa. Nos países pobres, geralmente as pessoas são pobres. Consequentemente, a vida não é tão boa assim, o acesso ao que é necessário não é a contento, o acesso a saneamento básico, a saúde, a higiene, enfim, é problemático. A alimentação não é adequada, enfim, isso vai fazer com que as pessoas acabem vivendo menos. E a mortalidade infantil, ela é consolidada quando a criança morre antes de completar 1 ano de idade. E isso vai acontecer, às vezes, a revelia da intenção do governante, enfim, para morrer basta nascer, né? Então todo mundo que nasce morre. Então tem situação que a criança nasce doente e enfim não tem como fazer nada por ela, ela acaba morrendo. Mas nos países pobres, essa mortalidade infantil basicamente está relacionada à falta de alimento, à falta de atendimento médico, à falta de acompanhamento de gestação da mãe durante a gravidez. E isso é coisa típica de país pobre, o que acaba elevando a mortalidade infantil. Tá certo? Grande número de desempregados, subempregados, trabalhadores na economia informal. Bom, galera, desempregado tem país rico também, tá? Agora, subempregado é uma coisa mais comum nos países subdesenvolvidos. Subempregado é aquele camarada que não tem carteira assinada, que não tem garantia de emprego e que acaba se virando para tirar o sustento da família aí no dia a dia. Você vai pensar no ambulante, no camelô, né? Naquele cara que bate de porta em porta para capinar quintal, é o picolezeiro, é o engraxate, enfim. Isso não é emprego, isso é subemprego, né? E isso é muito comum nos países subdesenvolvidos. E trabalhadores na economia informal são esses trabalhadores a que eu me referi agora há pouco, que não têm acesso aos direitos trabalhistas, não têm carteira assinada, enfim, é aquele camarada que se não trabalhar não recebe. Então, é aquele que torce para não ter feriado, porque em feriado, se ele fica sem trabalhar, se o que ele faz depende de dias úteis, né, ele acaba não ganhando. É aquele cara que quando dá domingo ou quando chega a época das férias, se ele parar de trabalhar, ele vai deixar de ganhar dinheiro. Enfim, esse é o informal. Esse não se aposenta, tá? Porque ele não contribui para a Previdência.
Precariedade dos serviços básicos ofertados à população, resultando em baixos indicadores sociais. Aqui é o seguinte, o acesso à educação, à saúde, à segurança é ruim, muito ruim, o que vai fazer com que isso reflita em algumas outras situações. IDH baixo, baixa expectativa de vida, mortalidade infantil elevada, coisas que nós já falamos. Os ganhos do setor primário predominam sobre os demais. O setor primário é aquele que vai extrair matéria-prima, agropecuária, extrativismo mineral, vegetal ou animal. Como esses países não são modernizados, não são industrializados, via de regra, né? Porque tem o caso do Brasil, da Argentina, do México, da África do Sul, que são industrializados. Mas enfim, como via de regra eles não são, eles vão viver basicamente da extração de matéria-prima. Tá? Por isso, o setor primário predomina sobre os demais. Concentração de mão de obra do setor terciário, sem contudo apresentar eficiência na prestação da maioria dos serviços. Pessoal, deixa eu explicar isso para vocês. O setor primário é aquele da matéria-prima que eu falei agora há pouco. O secundário é o da indústria. É quando se transforma a matéria-prima na indústria. Beleza, esse predomina em país industrializado. O terciário, a princípio, está associado à prestação de serviços e ao comércio. Nesse sentido, pensa comigo. Existe muito jeito de você prestar serviço para alguém. Você pode ser um médico, você pode ser um odontólogo, você pode ser um advogado, um engenheiro. Mas também tem outro jeito de prestar serviço. Você pode ser uma manicure, um motorista, um camelô. Você pode abrir uma banquinha de churrasquinho e vender churrasquinho na esquina. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que nos países subdesenvolvidos, essa concentração de mão de obra no setor terciário tem muito menos a ver com quem faz faculdade e vai prestar serviço e tem muito mais a ver com o desempregado que, por não ter emprego, vai se virar e fazer qualquer coisa. Aí, essa prestação de serviço aqui está associada ao terciário inferior, que é aquele que não precisa de curso superior. É o motorista, o segurança, a manicure, o barbeiro lá do salão, é o camelô, enfim, é o flanelinha, aquele que fica lá estacionando o carro, vigiando o carro que está estacionado. Enfim, é isso aí. Setor quaternário e quinário pouco expressivo. Lembra que o setor quaternário e o quinário eles estão associados a obras artísticas, a atrações circenses, a cinema, no caso do quinário, e quaternário a questão de tecnologia. Enfim, até tem, mas é pouco expressivo. Às vezes nem tem mesmo, dependendo do país. Pense nesses países mais pobres da África, enfim, nesses lugares aí é a coisa mais complicada. Nesse grupo, essas características também aparecem em menor ou maior intensidade. É o que eu falei lá no comecinho. Países como Brasil, Argentina, México, África do Sul, Rússia, China, são países ditos emergentes, ou seja, são subdesenvolvidos, porém industrializados. E aí eles vão apresentar algum nível de modernidade, embora pertença ao grupo dos subdesenvolvidos. Outros países, como Haiti, Bangladesh, eu falei do Haiti na América, Bangladesh na Ásia, e a grande maioria dos países africanos, vai apresentar, de um modo geral, todas essas características ruins que eu falei aqui, sem exceção. Tá? Se por um lado estão incluídos nesse grupo os países como o Uruguai, que não é industrializado, mas tem indicadores sociais muito bons, que são semelhantes aos países europeus, está escrito aqui. Por outro lado, tem países como o Sudão, Eritreia, Etiópia na África, Sri Lanka, Afeganistão, Bangladesh na Ásia, Haiti e Venezuela na América Latina, que realmente apresentam graves problemas econômicos, às vezes conflitos étnicos, que são brigas entre grupos étnicos locais, que levam às vezes à guerra civil, que tira do país muitas perspectivas. Uma guerra civil é uma coisa muito ruim, porque destrói-se muita coisa e ninguém vai querer investir, gerar emprego num lugar onde tem guerra civil. Possuem conflitos políticos, conflitos até religiosos, dependendo do lugar. E eu posso falar para vocês que grande parte das mazelas dos países pobres estão associadas basicamente a conflitos. Tá? A outra grande parte está associada a uma questão histórica de exploração
que enfim aconteceu na época lá das grandes navegações da colonização. Outro fator que vai explicar essa miséria dos países subdesenvolvidos está associado à falta de investimento em tecnologia, em pesquisa, claro, e por fim, talvez o pior de todos os problemas na atualidade, a corrupção. A corrupção vai desviar o dinheiro que deveria ser aplicado no desenvolvimento do país para o benefício próprio de políticos corruptos. E isso acontece no Brasil, isso acontece em outros países do mundo também. Ok? Galera, eu acho que é isso. A gente consegue então finalizar essas características dos países subdesenvolvidos na comparação com os países desenvolvidos e a gente fecha essa apostila, tá? Eu vou começar o nosso próximo capítulo na aula que vem e aí vocês vão acompanhando aí, a gente vai trocando ideia nas aulas ao vivo, beleza? No mais, grande abraço para vocês, obrigado pela atenção aí, tamo junto. Tchau.